bom dia a todos, bom dia, doutora Mariana, bom dia, doutora Normeide, obrigada por essa parceria, desejamos a todos um excelente curso. A gente vai começar com a apresentação de doutora Mariana, falando de BCG e eventos adversos. E logo na sequência, a gente já emenda para a doutora Normeide. Enquanto isso, a gente vai pegando as dúvidas, os questionamentos, para no final fazermos um debate. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, doutora Mariana, doutora Normeide e o pessoal da DAB também pela parceria. Obrigada, Ramon, Marilda. Bom dia, Normeide. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse curso promovido pela DVEP. E hoje eu vou falar de um tema super importante, que é a BCG e seus eventos adversos. Talvez vocês se recordem um pouquinho de boa parte dessa aula da jornada de imunizações do ano passado, com algumas atualizações. Então, vamos lá. Demora um pouquinho para carregar às vezes, mas vamos lá. Bom, a única vacina disponível atualmente contra a tuberculose é a BCG, que é uma vacina bacteriana viva, atenuada, desenvolvida no início do século XX por Calmette e Guerin, a partir de um isolado de Mycobacterium bovis de uma vaca tuberculosa. Então, esse isolado desse micro-organismo foi submetido a sucessivas passagens em cultura durante mais de uma década, até que ele foi perdendo virulência e se alcançou o bacilo vacinal, o Mycobacterium bovis vacinal, que foi primeiro utilizado em humanos em 1921. Essa vacina é recomendada ao nascer em países com elevada incidência de tuberculose ou hanseníase, que é o nosso caso, ou para populações de maior risco em países com menor prevalência e incidência. E ela protege, sobretudo, contra formas graves da tuberculose. Então, a proteção acima de 80% é garantida, digamos assim, para a tuberculose meníngea e miliar. E no Brasil, a gente utilizava a cepa Morô até pouco tempo e a gente vem transicionando para a cepa do Instituto Indiano. É uma vacina aplicada pela via intradérmica e a aplicação correta pelo profissional treinado é essencial para garantir a segurança e a eficácia da vacina. Então, como eu falei, a eficácia contra formas graves, ela existe, está bem estabelecida e é maior em crianças vacinadas no período neonatal, mas a eficácia é questionável contra a forma pulmonar da doença, com resultados muito variáveis na literatura, de 0% a 80%, e parece haver alguma eficácia contra hanseníase, úlcera de Buruli e infecções por outras micobactérias não tuberculosas. A duração do efeito protetor também é bem variável na literatura, de 15 a 60 anos, e a gente sabe atualmente que não existe benefício adicional na revacinação ou na vacinação para profilaxia pós-exposição. Então, na prática, a gente não faz, né, essa revacinação que já foi feita durante algum tempo no nosso país. Se estima que uma cobertura vacinal alta, acima de 90%, previna mais de 100 mil mortes por coorte de nascimento até de 0 a 15 anos de idade. Eu estou demorando, assim, tem um lag por conta do carregamento do slide, tá? Então, existem algumas precauções, algumas orientações, situações específicas nas quais a gente adia ou contraindica a vacina, mas elas são, assim, como a gente no Brasil indica vacinar ao nascer, acaba que algumas delas nem são importantes do ponto de vista prático. O que é importante a gente ter em mente? Que em crianças que nascem com menos de 2 quilos, a gente adia a vacinação até que a criança atinja esse peso para alcançar uma resposta melhor. Que em bebês de mulheres que utilizaram imunobiológicos durante a gestação, essas vacinas vivas atenuadas devem ser aplicadas após 6 a 8 meses de idade, e isso é uma realidade cada vez mais frequente na nossa medicina atual. Esse período não está muito bem estabelecido em literatura, mas o que a gente tem do calendário de vacinação da SBIM para pacientes especiais de 2019 e 2020 é essa recomendação de aguardar entre 6 e 8 meses após o nascimento para oferecer qualquer vacina viva atenuada. E na suspeita de uma imunodeficiência primária ou adquirida, já sintomática ao nascer, no caso do HIV, então, na suspeita de um HIV
um bebê exposto a um HIV, e no caso do bebê ser sintomático, a gente não oferece a vacina ao nascer, porque a gente pressupõe que essa criança já pode ter uma imunodeficiência importante, com risco de desenvolver eventos adversos graves. Mas, se o bebê é assomático, a gente deve garantir a oferta da vacina, considerando os riscos e benefícios de um país endêmico para a tuberculose. Na suspeita de uma imunodeficiência primária, com história familiar importante, óbito em crianças, né, na mesma família, no mesmo casal, a gente pode aguardar uma investigação até definir o uso ou não uso da vacina BCG na criança. E as demais contraindicações não se aplicam nas nossas indicações, na nossa situação de indicação da vacina ao nascer. Então, neoplasia maligna, uso de corticoide em dose de imunossupressora não cabe na realidade do recém-nascido que recebe a vacina BCG no nosso país. Pronto. Então, quando a gente aplica a vacina pela via intradérmica, o esperado, a resposta que a gente tem a intenção de gerar mesmo é que aconteça uma multiplicação do bacilo, que é vivo atenuado, no local da aplicação, e que esse bacilo, seja transportado por vasos linfáticos para os gânglios regionais. Daí, ele vai se disseminar por via hematogênica, resultando em pequenos focos em diferentes órgãos por todo o corpo. E a reação no local da aplicação da vacina, mais a resposta ganglionar, constitui o que a gente chama de complexo primário da infecção pelo BCG, um análogo do complexo primário da infecção pelo Mycobacterium tuberculose selvagem, certo? E é essa resposta fisiológica e esperada que vai provocar no organismo, vai gerar uma proteção que nos defenda de uma ação posterior ao micro-organismo Mycobacterium tuberculose propriamente, né? Então, isso vai nos defender contra as formas graves de infecção do Mycobacterium tuberculose. E as reações no sítio de inoculação da vacina e nos gânglios regionais, por conta desse processo que é fisiológico, elas são esperadas e elas são toleradas em algum grau, exceto quando elas se tornam exageradas ou desconfortáveis, que é o que a gente vai falar aqui, né, dos eventos adversos, de quando a gente deixa de considerar essas reações, principalmente locais e regionais, como fisiológicas esperadas e passa a considerá-las como eventos adversos. Qual seria a resposta esperada no local da aplicação da vacina, né? A gente faz ela por via intradérmica, essa dose está desatualizada, porque é do último manual de 2014, mas com a nova cepa utilizada na nossa prática, a dose é de 0,05 ml. A gente utiliza na inserção inferior do músculo deltoide direito. A agulha e a seringa ficam bem rentes à pele, né, no ângulo de 10 a 15 graus. E a gente observa surgir uma pápula esbranquiçada logo após a aplicação, que desaparece após alguns dias, ou horas até. E aí, da primeira à segunda semana, aparece nesse local uma mácula avermelhada, com induração pequenininha, de 5 a 15 milímetros de diâmetro, que pode ser idade, mas né, tinha imagem da mácula ali na direita. Da terceira à quarta semana, surge uma pústula que se forma com o amolecimento do centro da lesão, na sequência uma crosta, e lá para a quarta, quinta semana, uma úlcera, né? Essa crosta cai, úlcera pequena, entre 4 a 10 milímetros de diâmetro, e aí, em torno de 12 semanas de evolução, entre 6 e 12, na verdade, surge uma cicatriz no local da aplicação da vacina, que é encontrada em cerca de 95% dos vacinados. A gente sabe que esses outros 5% que não desenvolvem cicatriz, isso não significa que não haja uma resposta gerada. Então, por esse motivo, a gente atualmente não vacina, porque revacinar, inclusive, aumentaria o risco de eventos adversos. E eu queria chamar a atenção que em até 10% dos vacinados ocorre um infartamento ganglionar axilar ou supra ou intraclavicular, único ou múltiplo, no mesmo lado do local da aplicação, né? Na direita, que pode ser visto um pouquinho aqui nessas fotos, um gânglio supraclavicular nessa mocinha aqui, um gânglio axilar nessa outra criança.
e que tem características benignas. Eles são gânglios frios, móveis, habitualmente menos do que 3 centímetros, surgem entre 3 e 6 semanas após a vacina habitualmente, evoluem com algum crescimento durante 4 semanas e permanecem estacionários por um período de 1 a 3 meses, evoluindo espontaneamente. Então, esse infartamento ganglionar é considerado fisiológico, ele acontece, como eu falei, em até 10% dos vacinados, e ele é normal, ele não precisa ser caracterizado como evento adverso. A gente só vai caracterizar evento adverso em outras circunstâncias que eu vou abordar um pouquinho mais a fundo, né? Então, embora a maioria das crianças siga esse curso lento e benigno de evolução de resposta vacinal local, uma parte dessas crianças pode desenvolver eventos adversos vacinais, que dependem muito do tipo de cepa utilizada, né, da virulência residual da cepa, do percentual de bacilos viáveis nessa cepa, depende demais da técnica de aplicação. Então, os eventos locais e regionais, em geral, são relacionados a erros de aplicação, por exemplo, a aplicação da vacina pela via subcutânea de forma errônea, e também estão relacionados à presença de imunodeficiências de quem recebe a vacina, né? Seja imunodeficiência congênita, seja imunodeficiência adquirida. Eu comentei que a cicatriz aparece até a 12ª semana, mas vale lembrar que em algumas situações essa cicatriz pode surgir um pouquinho mais tardiamente, a gente considera como normal até 24 semanas, a gente aguarda, né? Bom, mas seguindo para os eventos adversos, o Ministério da Saúde classifica os eventos adversos em locais e regionais e eventos resultantes de disseminação. Sobre as lesões locais e regionais, elas constituem os eventos mais comuns, com um risco médio de 0,4 para cada 1.000 vacinados. E elas, em geral, estão relacionadas a essa técnica incorreta de aplicação que eu comentei. Habitualmente, são manifestações restritas ao local da aplicação ou aos gânglios regionais, daquele mesmo lado da aplicação, sem nenhum outro sinal sistêmico, sem febre, sem perda de peso, sem diarreia, enfim, sem outros comemorativos que sugiram doença crônica e grave na criança. E, em geral, essas lesões, elas têm uma boa resposta ao tratamento convencional com isoniazida, quando houver indicação, ou mesmo a conduta expectante em algumas situações. Então, quais são essas lesões locais e regionais? A primeira delas é a úlcera, maior que 1 centímetro, que costuma ser uma úlcera grande e profunda no local da aplicação e que não evolui para cicatrização depois daquelas 12 semanas. Como eu falei, em algumas crianças a cicatrização pode ocorrer mais tardiamente. Mas aquela úlcera que permanece maior do que 1 centímetro, que não cicatriza, deve chamar a atenção para possibilidade de evento adverso e deve ser notificada e acompanhada. E, de fato, quando não há cicatrização, está indicado o tratamento com isoniazida na dose de 10 miligramas por quilo por dia até a regressão, no caso, a cicatrização. A gente não orienta nenhum tipo de medicação tópica, apenas limpeza local da úlcera, ok? Então, vou mostrar algumas fotos de exemplos de úlceras não cicatrizadas, maiores que 1 centímetro no local da aplicação da BCG, tá bom? Nas quais a gente tem a obrigação de notificar, acompanhar e iniciar tratamento, no caso, com isoniazida. Outro tipo de evento adverso local e regional são os abscessos, né? Os abscessos subcutâneos. Eles são subclassificados em frios e quentes, também tem um risco aí em torno de 0,4 para 1.000 vacinados, e eles têm fisiopatologias diferentes. Então, o abscesso frio, ele é causado pela própria replicação exagerada do bacilo Mycobacterium bovis vacinal. Ele tem características ele caracteristicamente não tem flogose, é um abscesso que é indolor, em geral um pouquinho mais tardio, mas ainda nos 3 primeiros meses pós-vacinação, podem apresentar fistulização, e como eu já mencionei, mas sempre é válido reforçar, tem relação com a aplicação subcutânea errônea da vacina. E para o abscesso frio,
está indicado o tratamento com isoniazida até regressão da lesão, na mesma dose de 10 miligramas por quilo por dia. Os abscessos quentes, eles têm outra explicação, outra fisiopatologia. Eles são causados por uma infecção secundária dos germes que residem ali na pele, ao redor, né, próximos ao local da aplicação da vacina. Então, eles têm características de infecção bacteriana clássica, com vermelhidão, dor, eles costumam ser mais precoces, em torno de 15 dias, né, da aplicação. Também podem flutuar e fistulizar. Como eu falei, são secundários à contaminação por germes piogênicos. E o tratamento, portanto, não tem nada a ver com o uso de drogas antibacilo, Mycobacterium bovis, e sim com drogas contra bactérias piogênicas convencionais. Então, a gente vai usar antibiótico terapia convencional, com cefalexina, por exemplo, cefaloxila, ou a droga de escolha de quem estiver acompanhando esses casos. Então, para ilustrar, nós temos aqui na esquerda um abscesso sem vermelhidão, parece até uma pele meio ressecada, que é um abscesso frio no local da aplicação, ao passo que na direita a gente vê uma lesão com vermelhidão, chega a ter um certo brilho, parece ter um edema local, um ponto de flutuação. Então, sugere mesmo tratar-se de um abscesso quente, essa segunda foto. Ainda dentro das lesões locais e regionais, existem as linfadenopatias regionais. Então, como eu falei sobre as possibilidades de localização, né? Sempre do mesmo lado da aplicação, da direita. Ou, em alguma situação bem específica, né, em que a gente precisa fazer na esquerda da vacina, considerar que a cadeia ganglionar regional vai ser à esquerda, obviamente. O risco da linfadenopatia regional também fica em torno de 0,4 para 1.000 vacinados. Surge, em média, nos 3 primeiros meses pós-aplicação de vacina, e ela pode ser não supurada, e aí, para entrar nos critérios da linfadenopatia regional não supurada, que caracteriza evento adverso, deve ter mais do que 3 centímetros e não ter sinal de supuração, e nesse caso, a indicação é acompanhar e não administrar isoniazida, nem funcionar. Então, a gente acompanha esses casos, e se por acaso evoluir com sinais de supuração, ou se não regredir, se tiver algum outro dado clínico que apareça na história, a gente vai conduzir de forma diferente. Mas, no primeiro momento, a orientação é notificar, acompanhar, não introduzir isoniazida e nem funcionar, inclusive pelo risco de fistulização. Já a linfadenopatia regional supurada é aquele linfonodo hipertrofiado nessas cadeias que eu mencionei, axilar, supra ou intraclavicular, inicialmente endurecidos, às vezes maiores do que 3 centímetros, mas não necessariamente, o gânglio pode ser menor do que 3 centímetros e supurar, tá bom? E eles evoluem para a formação de abscesso, com amolecimento central, possível drenagem espontânea e possível fístula. Nesse caso, aí sim, está indicada a isoniazida na dose de 10 miligramas por quilo por dia, até o desaparecimento da supuração e redução significativa do gânglio. E também o Ministério da Saúde, nesses casos, orienta que esses gânglios não devem ser excisionados e não deve ser realizada a exérese deles. Às vezes, gente, antes do linfonodo supurar, a gente já vê indícios de supuração. Então, na prática, acontece com alguma frequência do gânglio ainda não ter supurado, mas já apresentar um amolecimento importante, ou a ultrassonografia nos ajudar, né, a identificar padrões que surgiram uma supuração iminente, e aí a gente eventualmente acaba se antecipando um pouquinho, a gente acaba introduzindo a medicação antes mesmo da supuração, quando esses sinais já estão presentes. Aqui algumas fotos de linfonodopatia regional. Nessa primeira foto, por exemplo, parece já haver uma vascularização mais aumentada aqui no centro da lesão, talvez um exame de imagem que nos ajudasse a definir essa conduta de observação, conduta expectante, ou já uma introdução mais precoce da isoniazida. Essa outra foto aqui é a mesma criança da foto de baixo. Então, observem que tinha um gânglio que já parecia que ia supurar e, de fato, supurou. Aqui já na imagem de baixo, mostrando o gânglio bem menor, com talvez uma fístula residual, não sei. E aqui, nessa foto da esquerda de baixo, tem um gânglio axilar, ipsilateral ao local da aplicação.
Parece que essa vacina ainda está, no local da aplicação, ainda existe drenagem de secreção purulenta, parece que ainda não houve cicatrização total, mas aparentemente esse gânglio aqui da foto, né, não parece ter sinais iminentes de supuração. E aqui mais uma ilustração desses casos de linfadenopatia regional, certamente maior do que 3 centímetros, mas aqui também não parece haver sinais de supuração. Provavelmente é uma linfadenopatia regional não supurada que deve ter sido observada, deve ter sido detectada uma conduta expectante. Esses casos, essas fotos são de um artigo de uma colega de São Paulo. Ainda dentro das lesões locais e regionais, existem reações menos frequentes, chama de atípicas, como a reação queloide, que independe da presença do BCG, que acontece depois já da cicatrização e que deve ser acompanhada clinicamente, a gente não usa isoniazida nesses casos. A reação lupoide é uma reação bem rara, menos de 1 para 10 milhões, de vacinados. É uma reação mais tardia, bem feia, né? Assim, vejam que nas fotos aí para ilustrar tem um aspecto infiltrativo, grandes placas, né? Que parecem até a manifestação de tuberculose cutânea em adultos e que se relacionam com a presença de Mycobacterium bovis, então o tratamento é mais complexo, geralmente com mais de uma droga contra o bacilo. E aqui eu trouxe algumas fotos de outras lesões descritas em literatura e algumas vistas pela gente lá no CRIUFBA. Então, essa primeira lesão aqui é uma lesão verrucoide, no local da aplicação, que usou isoniazida e houve melhora. Aqui é uma lesão hemangiomatosa. A gente tem alguns casos acompanhados no CRIUFBA, né, com hemangioma no local da aplicação da BCG. Não é algo assim tão infrequente. A fisiopatologia não está bem estabelecida, mas provavelmente essas crianças já têm uma predisposição à formação do hemangioma e o processo inflamatório, a liberação de citocinas locais causadas pela replicação do bacilo no local da aplicação favorece o surgimento do hemangioma nesse local. Aqui a foto ficou um pouco clara, mas é uma reativação da vacina. Isso está bem descrito após a aplicação de outras vacinas vivas atenuadas ou durante alguns quadros agudos infecciosos, sobretudo os virais, ou também doenças autoinflamatórias, como a doença de Kawasaki. Então, a cicatriz que já estava bem formada pode ficar mais avermelhada, descamativa, pode abrir de novo uma pequena úlcera durante, né, o período agudo dessas comorbidades que eu mencionei, ou do recebimento de alguma vacina de vírus vivo. Esse caso a gente acompanhou no CRIUFBA há pouco menos de 2 anos, é um granuloma, e a mãe chegou bem preocupada numa emergência, né, com essa lesão feia, né, no local da aplicação, a carne, né, como ela mencionava, como ela relatava, que saía do local da aplicação da BCG. Na época, a gente estava em período de recesso, a gente orientou o colega que viu a introdução da isoniazida, mas por um erro de comunicação, essa mãe usou a isoniazida na criança por menos de uma semana, e quando ela chegou para a gente no CRIUFBA, o granuloma já tinha caído espontaneamente e a cicatrização já estava bem, já tinha progredido bem. Então, nesse caso especificamente, apesar de estar indicado o uso de isoniazida pelo Ministério da Saúde, a gente acabou não utilizando, né, utilizando de uma semana. A gente não creditou a resposta ao uso da isoniazida propriamente. Esse é um outro caso nosso de um gânglio axilar bem feinho, né? Um aspecto, um gânglio grande, um aspecto molhado, né? Ele tinha um aspecto bem molhado, processo inflamatório crônico ali, né, na região superior, e a gente começou a isoniazida, e vejam aqui na foto da direita como ele murchou, apesar de ter um resquício aí, um excesso de pele no local ainda, mas o gânglio propriamente murchou, diminuiu consideravelmente e parou de drenar aquela secreção serosa que drenava com frequência. Eu estou na dúvida se eu consegui carregar uma foto que eu queria mostrar para vocês, me perdoem.
eu acho que não vai carregar mesmo. Era um outro caso recente do CRI-UFBA, fico devendo essa, mas semelhante a uma reação lupoide, é um caso que a gente está acompanhando ainda, que está em acompanhamento conjunto no CRI, com a doutora Rafaela, por enquanto, e com o Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas, que foi submetido, inclusive, a biópsia não conclusiva, mas que parece ser uma reação lupoide, que é rara, e está usando isoniazida, porque, enfim, não configura bem uma reação lupoide propriamente, a gente ficou na dúvida de como classificar a lesão. Vou deixar vocês na curiosidade, porque não consegui mostrar a foto, mas graças a Deus está evoluindo positivamente, está evoluindo com regressão da lesão. Bom, então a gente viu até aqui as lesões locais e regionais, que são aquelas lesões que a gente vê com mais prática no dia a dia dos CRIs, nos consultórios pediátricos, ou mesmo nas emergências, e que são lesões que habitualmente acontecem em crianças rígidas e que respondem bem, como eu falei, à conduta expectante, eventualmente, ou ao tratamento com isoniazida, quando esse está indicado. Mas, em algumas situações, de forma muito mais rara, acontecem eventos adversos mais graves, que são as lesões resultantes de disseminação. Essa é a classificação proposta pelo Ministério da Saúde. As lesões chamadas resultantes de disseminação. Elas podem se restringir a órgãos isolados, fora daquelas cadeias ganglionares do mesmo lado da aplicação da lesão. Então, elas podem ser, por exemplo, osteoarticulares isoladamente, elas podem acontecer apenas em pele, apenas num gânglio fora dessa região, isoladamente, e elas são bem mais raras, né? Como a gente viu, uma incidência de 0,4 por mil vacinados para a maioria das lesões locais e regionais, as mais comuns. E aqui a gente vê números aí de 0,4 por milhão de vacinados, 1,56 por milhão de vacinados. Então, vejam que são lesões bem mais raras de acontecer. O Ministério da Saúde propõe que esse tipo de lesão seja tratada com um esquema triplo de rifampicina, isoniazida e etambutol, inicialmente por 2 meses, e depois rifampicina e isoniazida por 4 meses. Essa é a proposta do Ministério da Saúde, que na prática não é o que a gente mais usa, e eu vou comentar com vocês sobre isso um pouquinho. Essas lesões resultantes de disseminação, elas envolvem métodos diagnósticos mais complexos. Então, em geral, a gente precisa do isolamento do Mycobacterium bovis de algum órgão para comprovar que seja, né, uma infecção à distância. E também anatomia patológica. Então, são casos muito mais difíceis de conduzir, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. E quando mais de um órgão à distância é acometido, a gente classifica essas lesões como uma BCGite generalizada, que também é bem rara, de 1 a 2 casos por milhão de vacinados. Parece um quadro de uma tuberculose convencional disseminada, mas geralmente a gente pode ter uma pista para chamar atenção para a possibilidade de BCGite disseminada e não tuberculose disseminada. Então, às vezes, até uma criança que não tinha cicatrizado, não tinha apresentado ainda uma cicatrização da úlcera no local da aplicação da BCG, é uma pista super importante essa. Pode haver, então, no quadro clínico, febre prolongada, hepatosplenomegalia, linfadenite múltipla, e, em geral, esses quadros estão associados a defeitos gravíssimos de imunidade celular. Então, em geral, essas crianças têm uma comorbidade grave associada, e a BCGite pode ser a primeira manifestação que leve ao diagnóstico dessas imunodeficiências. E o Ministério da Saúde propõe o tratamento com aquele mesmo esquema que eu acabei de mencionar, rifampicina, isoniazida e etambutol inicialmente, depois rifampicina e isoniazida, por mínimo de 6 meses. Mas, mais uma vez, não é essa a nossa prática quando a gente se depara com esse tipo de caso. Bom, então, apesar das lesões locais e regionais evoluírem habitualmente com boa resposta, e nas lesões disseminadas a gente já pensar em imunodeficiência, independente da classificação inicial, a gente precisa estar muito atento na evolução ao surgimento de outros sinais clínicos, outras manifestações que possam nos direcionar para o raciocínio de que essa criança possa ter alguma doença de base associada à BCGite. Então, mesmo em eventos adversos locais e regionais, todos os casos devem ser acompanhados por médicos, certo? Todos esses casos de evento adverso devem ser encaminhados para um CRI ou enfim, para um infectologista, quando não for possível encaminhar para um CRI,
para acompanhar o desenvolvimento ponderoestatural da criança, para, no caso de surgimento de algumas manifestações mais específicas, como diarreia crônica, doença de pele, se for observada a história de internamentos prévios por doenças graves, ou candidíase mucocutânea refratária ou recorrente, se houver história de consanguinidade dos pais, ou se houver história familiar de óbito na infância sem uma causa bem estabelecida, todos esses sinais devem nos chamar a atenção, caso eles estejam presentes na história, independente da classificação inicial do evento adverso, para a possibilidade de imunodeficiência e, eventualmente, se a gente se depara com esses sinais, a gente vai, sim, iniciar uma investigação, encaminhar para o imunologista, tá? A gente não pode perder a oportunidade de dar diagnóstico dessas doenças graves e mudar desfecho clínico. E aí eu queria fazer um gancho para um relato de caso descrito na literatura há mais de 20 anos atrás, mas é um relato, inclusive, brasileiro do Espírito Santo. Esse autor Talbot descreveu e fez uma revisão de literatura a partir desse caso. Era uma lactente de 8 meses já, do sexo feminino, com antecedentes de bronquiolite, pneumonia e diarreia sanguinolenta crônica, então já várias comorbidades, vários sinais de alarme, vacinada com BCG aos 10 dias de vida e com a úlcera não cicatrizada. Olha como eu mencionei, né, que essa é uma pista que com frequência está presente, nem sempre, mas que deve chamar nossa atenção. E um mês antes da admissão, ou seja, só com 7 meses de vida, chegou com dispneia, tosse produtiva, distensão abdominal, massa axilar direita de aumento progressivo, febre e piora da diarreia. Então, essa criança tinha uma palidez importante, hepatosplenomegalia, massa epigástrica de 3 centímetros, massa axilar de 5 centímetros, a úlcera no deltoide direito não cicatrizada, tinha um PPD não reator, bar de escarro e aspirado gástricos negativos, HIV não era positivo, foi realizada biópsia dessas massas gástrica e axilar e tinha um bar positivo em 3 cruzes. E aí foi feito, na época, um diagnóstico presuntivo não de BCG-ite disseminada, mas de tuberculose disseminada. E foi iniciado o tratamento para essa suspeita, com rifampicina, isoniazida e pirazinamida. E essa criança evoluiu com piora progressiva e morreu menos de um mês depois do início do tratamento. Na necrópsia, além de outros achados, foram encontrados granulomas bem formados em vários órgãos, e no tecido biopsiado cresceu Mycobacterium bovis em cultura, e foi identificado PCR específico positivo. Então, não se tratava de uma tuberculose disseminada convencional, não era Mycobacterium tuberculose, era uma BCG-ite disseminada, muito grave. Essa criança não conseguiram fechar o diagnóstico da imunodeficiência subjacente, provavelmente era uma imunodeficiência grave, imunodeficiência combinada grave. E a partir desse caso, esse autor propôs alguns critérios, fez uma revisão de literatura para buscar casos que atendessem os critérios que ele estabeleceu para BCG-ite disseminado, e o que nos chama a atenção é que ele encontrou quase 30 casos no período de 15 anos, e a grande maioria desses casos em lactentes jovens, menores de 2 anos, com diagnóstico de imunodeficiência associada, na época a maioria HIV e outras imunodeficiências primárias, mas com certeza o poder diagnóstico na ocasião não era o mesmo poder que a gente tem hoje, e com a mortalidade muito alta, de 78% entre os pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida e 83% entre as demais imunodeficiências. Então, eu trouxe esse relato para chamar atenção quanto à gravidade da BCG-ite disseminada, quanto à alta mortalidade e quanto à altíssima associação com imunodeficiência. E o autor também chamou atenção de que os esquemas utilizados para tratar não eram padronizados, eram bem agressivos, mas não padronizados. Então, não existia até então, na verdade, não existe bem estabelecido até então qual é o melhor esquema para tratamento desses casos. Apesar do Ministério da Saúde, né, recomendar aquele esquema que eu já mencionei, de rifampicina, isoniazida e ethambutol, inicialmente, depois rifampicina, isoniazida, esse outro autor sul-africano, ele propõe uma classificação um pouco diferente, que não vem ao caso, mas ele propõe que para os casos de crianças HIV positivas com diagnóstico de BCG-ite disseminada, sejam usados pelo menos 4 drogas ativas
contra o Mycobacterium bovis. Pelo menos, às vezes a gente acaba usando mais. Então, a isoniazida, a rifampicina, o etambutol, mas também a ofloxacina, que tem atividade contra o Mycobacterium bovis. A pirazinamida, a gente sabe que o Mycobacterium bovis ela é naturalmente resistente à pirazinamida, mas num primeiro momento em que a gente ainda não tem um diagnóstico bem firmado, em que possa haver alguma dúvida se trata-se de uma BCGite disseminada de fato ou de uma tuberculose disseminada, eventualmente a gente pode iniciar no esquema empírico a pirazinamida e a partir da definição etiológica ela ser suspensa ou não, ok? E esse mesmo autor propõe que nos pacientes com HIV ou com alguma outra imunossupressão, mesmo as lesões locais e regionais já sejam tratadas com um esquema mais agressivo de pelo menos 4 drogas. É diferente do que a gente faz aqui no Brasil, tá? A gente, inclusive, posso dizer assim, que os pacientes que a gente acompanha, em geral, com imunodeficiência controlada, como no caso de HIV positivos, que felizmente não são muitos, respondem bem aos nossos tratamentos, aos nossos protocolos com isoniazida somente. Mas eu quero chamar a atenção que os esquemas não estão bem padronizados ao redor do mundo. Eu falei da questão da BCG disseminada, mas eu trouxe aqui um artigo publicado em 2015 na Vaccine, um artigo britânico que encontrou, num período de 6 anos, em torno de 60 casos de BCG local e regional em 2 grandes hospitais, e a maior parte deles, na verdade, a maior parte era de eventos locais e regionais, só tinha um caso de BCG disseminada. E o que a gente pode ver aqui nesses primeiros 2 gráficos é que para as reações no sítio de injeção, né, no sítio de inoculação da vacina, e para as linfadenites não supurativas, quando ele compara a abordagem expectante, que é esse wait and watch, que é a última barra, né, a barra de baixo, nos 2 casos, com outras abordagens que tenham sido utilizadas, a taxa de resolução é alta dessas 2 situações, ações locais e linfadenopatias não supurativas, mesmo com conduta expectante. Então, ele coloca que não está bem estabelecido se de fato deve ser instituída alguma terapia específica ou se a recomendação seria apenas observar esses casos. Quando ele observa as linfadenopatias supurativas, nesse gráfico de baixo, várias condutas foram adotadas, desde conduta expectante até tratamento medicamentoso isolado, até medicação e aspiração, ou aspiração isolada. Mas o que ele mostra é que a resolução completa, que em azul, ela é baixa, independente do tipo de abordagem escolhida. Então, ela fica ali em torno de 30% de resolução. E ele considera a resolução como a resolução da drenagem, da supuração no período de 6 meses. Então, vejam que 70% das linfadenites supuradas dessa série de casos ainda apresentava supuração depois de 6 meses, independente da abordagem. Então, esses autores concluem que a conduta não está bem estabelecida qual seria a melhor abordagem para esses casos, né, de linfadenite supurada. E uma outra revisão da Cochrane, de 2013, em que foram encontradas apenas estudos para BCG local e regional, porque, diga-se de passagem, é difícil a gente encontrar estudo bem controlado, tanto para BCG local e regional, quanto quem dirá para BCG disseminada, né, que são situações bem raras. Mas a revisão da Cochrane concluiu, por essa revisão de 2013, que nenhum antibiótico oral foi efetivo em reduzir a taxa de persistência clínica de lesões locais ou regionais dos BCG após 6 a 9 meses, comparados com nenhuma intervenção ou placebo. Quando ele comparou as intervenções, ele tinha algumas variações de intervenção, isoniazida isolada, eritromicina, isoniazida com rifampicina, mas vale a ressalva de que apenas 4 estudos incluíram os critérios da Cochrane para inclusão, com 237 participantes. E em pacientes com linfadenopatia flutuante ou absceda, eles identificaram que o único procedimento com benefício estabelecido foi, olha só, aspiração por agulha com ou sem instilação local isoniazida, que mostrou uma redução da persistência do gânglio flutuante depois de 6 meses.
Então, completamente diferente do que a gente faz aqui no Brasil, indicado pelo Ministério da Saúde. O único benefício foi de aspiração com agulha nesses casos. Mas a revisão conclui que as abordagens devem ser discutidas entre médicos e familiares, que reações menores e gânglios não supurados poderiam, talvez, ser apenas expectados, porque a maioria vai resolver em 4 a 6 meses, e que as linfadenopatias flutuantes podem, eventualmente, ser aspiradas, que seria uma opção. Mas, mais uma vez, apenas 5 estudos na análise final com alto risco de vieses. E a gente, que trabalha com isso aqui no Brasil, que talvez tenha muito mais casos do que esses países europeus, né? Talvez não, com certeza temos muito mais casos de BCG-IT do que países europeus. A gente, apesar de isso não estar bem escrito, bem definido na literatura, nossa experiência prática mostra que o uso da isoniazida habitualmente ajuda, sim, na regressão dessas lesões para as quais ela está indicada. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, de qualquer forma, que a literatura mundial mostra coisas diferentes, né? Então, ao redor do mundo, condutas diferentes são adotadas. Não existe um único protocolo, uma única indicação de tratamento. Mas, então, a parte que eu expus na aula, eu trouxe esse slide, que já é o penúltimo slide, sobre como a gente conduziria, né, essas situações. Então, como tratar, no final das contas? Para as lesões locais e regionais, no caso das linfadenopatias maiores que 3 centímetros e não supuradas, está bem estabelecido, inclusive, pelo Ministério da Saúde, que a conduta é expectante. A gente acompanha, notifica, não introduz isoniazida e vê o que vai acontecer. A maioria vai resolver. Se acontecer de surgirem sinais de supuração, a gente introduz isoniazida enfim, em outros países nem introduziria a isoniazida. Para linfadenopatia supurada, abscesso frio e úlcera maior do que 1 centímetro que não cicatriza, pelo Ministério da Saúde continua a indicação, vale a indicação do uso da isoniazida até resolução, que em geral é em torno de 3 meses, e a gente, aqui no Brasil, contraindica funcionar e excisionar. Mas, fora do Brasil, a conduta expectante é adotada com frequência e é considerada a aspiração terapêutica e biópsia excisional. Em relação a lesões locais e regionais no contexto de imunodeprimidos, né, no contexto de imunossupressão, a gente precisa individualizar. Então, a maioria dos nossos pacientes, felizmente, com lesões locais e regionais, são crianças de fato rígidas, sem outros sinais clínicos que sugerem imunossupressão. Mas quando acontece da gente estar investigando e diagnostica de fato imunossupressão, a gente precisa quantificar, né, qualificar qual é essa imunossupressão, qual o grau dela, qual é o contexto atual da imunossupressão desse paciente, para a gente individualizar a terapêutica. A princípio, o Ministério da Saúde indica a isoniazida para esses casos, mas eu mostrei aquele autor sul-africano que indicaria um tratamento com mais de, pelo menos, 4 drogas ativas. Então, a gente precisa, caso a caso mesmo, individualizar essas situações. Em relação à doença à distância ou disseminada, apesar do Ministério da Saúde recomendar as 3 drogas, rifampicina, isoniazida e etambutol, na prática, de fato, nós infectologistas usamos pelo menos 4 drogas, tá? E o tempo que o Ministério da Saúde coloca, né, 6 meses, pelo menos 6 meses, de fato são pelo menos 6 meses, mas em geral até a resolução da imunodeficiência. Então, às vezes, até é necessário aguardar um transplante de medula para que esse esquema seja suspenso. Então, é o uso crônico de medicação, habitualmente. E as terapias adjuvantes não estão bem estabelecidas. O que importa é tratar a doença de base que estiver associada à doença à distância ou disseminada. E para concluir, meu último slide, chamar a atenção de quando investigar a imunodeficiência. Para a doença à distância ou disseminada, sempre pensar que aquela pode ser, a BCG-IT pode ser a primeira manifestação de uma doença imunológica subjacente grave, ou ela já pode compor, né, um conjunto de manifestações, como naquele caso descrito, que a criança já tinha internado por bronquiolite, por pneumonia, tinha diarreia crônica, né, já tinha um comemorativo muito mais amplo de sintomas. Então, para a BCG-IT disseminada, sempre investigar a imunodeficiência, mas também na doença local ou regional, quando não ocorre resposta à isoniazida após o período de 3 a 4 meses, ou quando a lesão recidiva depois que a gente suspende a isoniazida, ou se aparecem sinais clínicos que surgiram de disseminação,
Então, sinais sistêmicos, febre persistente, hepatocitomegalia, acometimento de outros órgãos, né, pulmonar, dificuldade de ganho de peso, acometimento de outras cadeias ganglionares, ou ainda, se essa criança tem história de infecções prévias ou concomitantes ao quadro de BCG-IT local, a gente deve, sim, proceder à investigação de imunodeficiência o quanto antes se encaminhar para o imunologista. Lembrando que, às vezes, quando a localização é pouco usual e a lesão que é mais nodular, isso pode sugerir também um diagnóstico diferente de linfadenopatia. Então, com alguma frequência, a gente encontra lipoma, higroma cístico, que num primeiro momento pode parecer BCG-IT, mas não necessariamente é BCG-IT, ok? E nesses casos específicos, quando surge essa dúvida, a biópsia acaba sendo indicada. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite à participação desse curso. Fico muito honrada e estou à disposição para as perguntas no final e também deixo o contato por e-mail e pelo telefone do CRIUFBA, caso vocês tenham alguma outra demanda. Obrigado, doutora Mariana. Vou chamar agora a doutora Normeide para darmos continuidade. Então, muito obrigada pelo convite a todos que se empenharam em fazer esse evento. É um evento extremamente importante para todos que trabalham em sala de vacinas. E eu quero também aproveitar para agradecer a presença de todos que estão conosco hoje. O tema que me coube é um tema um pouco complexo, as reações de hipersensibilidade de 1 a 4. Existe um mecanismo imunológico que é um pouco longo, um pouco complexo, e por isso eu omiti esse mecanismo e coloquei da forma mais simples possível para que a gente consiga conversar melhor sobre isso e num tempo que não pode ser muito longo. Então, dizemos que há uma reação de hipersensibilidade quando ocorre uma resposta adaptativa de forma exagerada ou de uma forma inapropriada e que essa reação aparece de uma forma inflamatória mais acentuada ou com dano tecidual. Esse dano tecidual nem sempre vai estar presente, dependendo do tipo de reação, mas pode haver, inclusive, necrose dentro dessas reações. A reação de hipersensibilidade, ela está ligada a características individuais e ela não se manifesta no primeiro contato com o antígeno. São necessárias exposições subsequentes para que a pessoa desenvolva essas reações de hipersensibilidade. Elas estão classificadas de acordo com Gel e Cumbis em tipos 1, 2 e 3, que são mediadas por anticorpos, e o tipo 4, que é mediada por linfócitos T. Essas reações, elas têm um tempo para começar, elas podem ser bem precoces, então, como a tipo 1, que é uma reação imediata, imediatamente após o contato com o antígeno, em cerca de 20 a 30 minutos após a exposição, a reação vai ser desencadeada e ela pode ser uma reação anafilática. É a reação mais temida por quem trabalha em vacinação, né, porque requer uma intervenção muito rápida, tanto do ponto de vista diagnóstico, quanto do ponto de vista terapêutico. Essa reação tipo 1, ela ocorre por uma síntese de IgE específica contra aquele antígeno. Então, nós temos a tipo 2, que é mediada por anticorpos citotóxicos, é uma interação com os anticorpos específicos para aqueles antígenos e que vai determinar uma cascata imunológica inflamatória com ativação de complemento e levando uma lise celular, podendo chegar a uma destruição tecidual.
A tipo 3, ela é mediada por complexos imunes e esses complexos, eles vão ser formados pelo antígeno e o anticorpo, que vai haver uma deposição desse complexo antígeno-anticorpo nos tecidos e, com isso, também vai levar a uma ativação do sistema complemento e desencadear a cascata inflamatória. E o tipo 4, que é chamada de reação de hipersensibilidade tardia. Essa hipersensibilidade tardia, ela recebe esse nome porque, ao contrário da imediata, que começa em 20 a 30 minutos, essa leva até 12 horas ou mais para começar a ocorrer. Essa é a reação de hipersensibilidade mediada pelos linfócitos T e vai ser estimulada pelo contato do antígeno com a pele, e a sua principal manifestação, nesse caso, é uma dermatite de contato, podendo haver as formas granulomatosas também. Clinicamente, como essas reações se manifestam? A reação imediata ou anafilática, ela vai se manifestar por alterações de pele e subcutâneo, como a urticária e o angioedema, que é aquele edema de lábios, de pálpebras, de orelhas, e também vai haver um edema laríngeo, o que vai tornar a fala rouca, vai haver um broncoespasmo, que vai desencadear uma dispneia, e o paciente pode entrar em hipotensão e até um colapso cardiovascular, como pode também ter, antes de entrar em colapso, os sintomas gastrointestinais, como náusea, vômito e diarreia, que podem estar presentes. A forma citotóxica, que é o tipo 2, vai desencadear uma anemia hemolítica, uma queda no número de plaquetas, também uma queda dos granulócitos, e pode levar também a uma nefrite induzida por droga, que é um tipo de nefrite específico com manifestações diferenciadas. A tipo 3, que é a mediada por imunocomplexos, ela vai desencadear urticária, edema laríngeo também, perdão, isso aqui saiu trocado. Essa mediada por imunocomplexos, ela não é o que está aí, esqueçam isso, ela vai levar a hiperemia, edema, então vai dar um rubor local, vai ficar vermelho, vai ficar inchado o local e vai ficar com aumento de temperatura local. Então, vão estar presentes aqueles sinais de inflamação: calor, rubor e edema, né? E a tardia, ou tipo 4, é uma reação granulomatosa ou uma manifestação de dermatite de contato, com aquele clássico eczema que a gente vê nas dermatites de contato. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma aqui, né? A hipersensibilidade tipo 1, ou imediata ou anafilática, como eu falei para vocês, tem um início precoce, é mediada por IgE, é mais frequente em indivíduos alérgicos, aquelas pessoas que já têm rinite, asma, dermatite atópica ou alergia medicamentosa, e pode ocorrer depois de se utilizar qualquer tipo de vacina ou de soro, principalmente os soros heterólogos. Durante essa formação dessa reação de hipersensibilidade, ocorre a liberação de vários mediadores químicos, que esses mediadores, eles podem já existir no corpo, já ser pré-formados, como a histamina, por exemplo, ou eles podem ser neoformados e se formar naquele momento em que se desenvolve aquela reação, que aí seria a prostaglandina, leucotrienos e outros, e que vão participar dessa reação. Em relação a vacinas, a reação de hipersensibilidade tipo 1 ou anafilática, ela pode estar relacionada
não só ao antígeno vacinal, mas a várias substâncias que estão presentes nas vacinas, como, por exemplo, resíduos de linhagens celulares ou de embriões, onde se cultivou os vírus vacinais, por exemplo, aquelas vacinas que têm passagem por ovo, como a febre amarela, por exemplo, ou por substâncias usadas no meio de cultura para os agentes imunizantes, ou até a outros componentes das vacinas, como a gente tem antibióticos, mesmo em pequena quantidade na vacina, os conservantes, os estabilizantes e os adjuvantes. Então, qualquer substância dessa pode levar a uma reação anafilática, não necessariamente o antígeno imunizante. A anafilaxia, ela é uma reação sistêmica aguda, ela é grave, ela leva ao acometimento simultâneo de vários órgãos e sistemas, e ela é causada pela atividade desses mediadores químicos que são liberados naquele momento após a ativação dos mastócitos e dos basófilos. Então, é uma reação imunológica que geralmente é mediada pela imunoglobulina tipo E ou IgE, que é a imunoglobulina relacionada à alergia, mas pode também ocorrer anafilaxia por outros mecanismos, embora esse seja o mais comum. A maioria dos casos de anafilaxia ocorre rapidamente, dentro da primeira hora, mas há casos descritos na literatura de até 12 horas ou pouco mais do que em relação à aplicação da vacina. As manifestações elas vão variar de acordo com a via de administração daquele alérgeno. Se for venoso, a gente sabe que a absorção é imediata, então é muito mais precoce. Intramuscular também rapidamente vai desencadear, subcutânea também vai ter uma absorção, mas vai ser uma absorção bem mais lenta, então vai demorar um pouco mais para apresentar os sinais e sintomas da anafilaxia. Então, a gente tem aqui um esqueminha mostrando a anafilaxia alérgica e a não alérgica, que é aquela que ocorre por outros mecanismos. Basicamente, em vacinação, a gente tem aí a alérgica, mediada por IgE, e principalmente relacionada ao ovo e ao leite, mas também relacionada a esses outros componentes antibióticos, adjuvantes e outros constituintes das vacinas, né? Então, existe um guia prático para o manejo da anafilaxia da Associação Brasileira de Imunologia, de Alergia e Imunologia, e aqui eu trago rapidamente esse tratamento. O tratamento da reação anafilática é um tratamento que deve ser feito por médico onde tem todo um aparato para tratar a anafilaxia. Por isso que muitas vezes a gente sabe que tem um paciente que tem um risco maior de desencadear anafilaxia, encaminha para o hospital, porque na unidade básica de saúde não se tem o aparato para tratar a anafilaxia. Então, a gente usa geralmente adrenalina e corticoide, consegue resolver bem, e às vezes a gente precisa também de broncodilatadores inaladores. A reação de hipersensibilidade tipo 2 ou citotóxica, ela é mediada por anticorpos, e aí não é a imunoglobulina E, a IgE, vai ser a IgM, vai ser a IgG, são outras imunoglobulinas, e vão ser mediadas também pelo sistema complemento e pelos fagócitos. Essa reação citotóxica, ela pode afetar uma variedade de órgãos e tecidos, ela não vai se localizar especificamente em um ponto, e esses antígenos, eles podem ser endógenos ou eles podem ser substâncias químicas exógenas, mas que vão se ligar a membranas celulares.
O tempo de desencadeamento dessa reação vai de minutos a horas. E a lesão estabelecida, ela vai conter anticorpos, complemento, neutrófilos. Então, essas são reações imunológicas que não são desejadas e onde a gente vai ter um conceito de autoimunidade, porque os anticorpos vão se fixar às células do próprio corpo, levando à destruição. Então, aí a gente tem várias doenças autoimunes que podem ocorrer por esse mecanismo. Esse mecanismo em relação à vacinação, ele pode estar relacionado com a complicação que a gente tem para algumas vacinas com a síndrome de Guillain-Barré. Então, seria essa reação de hipersensibilidade tipo 2 ou citotóxica. O tratamento para essa reação é o uso de anti-inflamatórios e de imunossupressores, e é um tratamento bem específico e que requer um cuidado bem grande no manejo desse tratamento. Aqui já é a reação de hipersensibilidade tipo 3, que é desencadeada pela formação de imunocomplexos. O que é isso? É aquele complexo formado pelo antígeno e o anticorpo. A magnitude dessa reação, se ela vai ser mais leve ou mais intensa, vai depender da quantidade de complexos imunes que foram formados. Então, da quantidade desses complexos de antígeno-anticorpo e para onde esses complexos foram enviados, para onde foram distribuídos. Geralmente, ocorre lesão tecidual por uma fagocitose desses complexos imunes que vão liberar várias substâncias também, e pode ocorrer uma agregação plaquetária, pode ocorrer trombose, hemorragia e necrose de células endoteliais. Essa é a reação que a gente vê com vacinas, chamada reação do tipo Artus, ou algumas pessoas pronunciam Artis, né? Artus ou Artis, que decorre dessa deposição de complexos imunes no tecido conjuntivo, levando a uma reação inflamatória local. Então, assim, falando de uma forma muito simplificada, é uma produção maior de anticorpos que, quando se unem a esses antígenos, dependendo da quantidade que for formada desse complexo antígeno-anticorpo, ela vai migrar para próximo à aplicação e pode extrapolar também o local da aplicação. Então, essa reação tipo 3 também é vista na doença do soro e na glomerulonefrite, que é mediada por imunocomplexos também. Quando esses complexos se depositam, eles podem levar a uma vasculite também. Aí vai ocorrer a liberação da cascata de inflamação, com a ativação do complemento, e isso vai ocorrer em pessoas que têm realmente um alto título de anticorpo circulante. Clinicamente, vai se manifestar como dor, pode ser dor espontânea, pode ser dor à mobilização do membro, edema, hemorragia, e pode chegar, inclusive, a ocorrer necrose no local da aplicação da vacina. Às vezes fica só roxinho no local da aplicação e aquela área eritematosa em torno, mas às vezes forma úlcera necrótica mesmo no local da aplicação. Essa reação começa em torno de 4 a 12 horas após a administração da vacina ou do soro, enquanto a gente viu que na anafilaxia isso é precoce em minutos, né? 20 a 30 minutos. E o que a gente recomenda é que
As pessoas que apresentaram reação de Arthus após dose anterior de vacina que contenha o toxoide tetânico, elas não fiquem repetindo essas vacinas sem necessidade e principalmente antes dos 10 anos que tomou. A próxima é a hipersensibilidade tipo 4 ou tardia, que é mediada por células, por linfócitos T, e que ela está presente, por exemplo, na reação tuberculínica do PPD, ou reação de Mantoux, que em torno de 48 a 72 horas depois que foi injetada a substância, que é o PPD, que antigamente chamava de tuberculina, vai então formar essa reação, que vai se fazer uma leitura e vai ver o tamanho para ver se é compatível com o diagnóstico de tuberculose ou não. Então, ela é uma hipersensibilidade mais relacionada ao contato, né? E que pode ser desencadeada por vários antígenos, e é essa reação daí do PPD, mas também que ocorre com contato da pele com os antígenos, levando a uma dermatite de contato. Então, eu fiz um resuminho aqui, só para a gente se situar. Tipo de hipersensibilidade. Tipo 1, ligada ao IgE, mas também mastócito, basófilo e eosinófilo, tá? Tem um errinho de digitação em eosinófilos. E o mecanismo de injúria tecidual seria através de mediadores inflamatórios dessas células, mastócitos, basófilos e eosinófilos. Tipo 2, já seriam anticorpos IgM e IgG contra antígenos celulares e antígenos da matriz tecidual, onde se vai ter uma atuação importante da fagocitose, do sistema complemento e com interferência com funções celulares. O tipo 3 seria aquela formação de imunocomplexos entre antígeno e anticorpo, com participação de IgM, IgG circulante, também o sistema complemento, neutrófilos e plaquetas, e o mecanismo seria uma inflamação mediada por receptores para complemento. E o tipo 4, com envolvimento dos linfócitos T, CD4, TCD8, macrófagos, e induzindo a uma inflamação mediada por citocinas. Vocês têm ouvido falar muito de citocinas depois da COVID, né? Então, as citocinas que fazem aquela cascata inflamatória, aqui de uma outra forma, em outro local, e na COVID em pulmão, em vários órgãos também, né? E aí a gente pode ter uma destruição celular também no tipo 4. Quando a gente vai transpor essas reações para a vacinação, o que é que a gente vai encontrar aqui? As vacinas de influenza, tríplice viral, tetraviral e febre amarela, elas podem induzir anafilaxia. Na verdade, qualquer tipo de vacina pode. Essas são aquelas que, com maior frequência, induzem a uma anafilaxia. Embora a anafilaxia, graças a Deus, seja rara na vacinação. Um outro tipo de hipersensibilidade relacionada à vacinação é induzida por uma sensibilidade ao mercúrio naquelas vacinas que contêm timerosal. Atualmente, a gente tem poucas vacinas com timerosal em sua composição. Na grande maioria das vezes, aquelas vacinas que vêm em frascos multidoses, elas contêm timerosal. Mas tem outras também que vão conter. Mas atualmente é mais relacionada ao frasco multidose. Então, essa reação ao timerosal, ela vai ser uma reação tardia, localizada
e intermediada pelas células linfócitos T. Um outro tipo seria aquela reação alérgica induzida pelos antimicrobianos, que são aqueles antibióticos contidos nas vacinas. Então, essa é uma reação tardia ou localizada, tipo 4, mas pode também, esses antibióticos podem levar a outros tipos de reação, como anafilaxia também. Forma uma pápula eritematosa e coça em torno de 48 a 96 horas após a vacinação, como uma reação tardia. E aí nós temos na VIP, porque contém streptomicina, neomicina, polimexina B, na tríplice viral, tetraviral e varicela, porque contém traços de neomicina. E, por último, seria aquela hipersensibilidade relacionada a outros componentes das vacinas. Por exemplo, a gelatina, que ela está como estabilizante para a vacina tríplice viral, para a tetraviral e a de varicela. Proteínas de extratos de levedura, que tem na HPV quadrivalente, que tem em outras vacinas também, na hepatite B. E também relacionada ao próprio agente infeccioso, que pode induzir a urticária, a anafilaxia e a reação de Arthus ou fenômeno de Arthus. Então, raramente se tem anafilaxia pela gelatina contida nessas vacinas, pelas células de levedura também, e o que a gente vê mais é pelo agente imunizante, principalmente o toxoide tetânico, dando urticária, anafilaxia ou causando a reação de Arthus ou hipersensibilidade tipo 3. Então, vamos para o... Oi, perdão. Bom, vamos para o nosso primeiro caso clínico. É o caso clínico número 1, o 2 vem a seguir. Mulher de 35 anos de idade recebeu vacina dupla, tipo adulto, pela manhã. Quando foi à tarde, iniciou com dor, edema e vermelhidão no braço. No dia seguinte, ela acordou com uma piora da dor. A dor passou a ser espontânea, que antes era só a mobilização, né? E, além da dor espontânea, passou a dificultar a mobilização do membro. O edema se acentuou e se estendeu de ombro a cotovelo, com eritema acentuado. E uma diferença bem marcante entre um braço e outro, porque o edema era bem acentuado. Ela negou febre, mas referiu que o braço estava mais quente do que o restante do corpo. Foi ao serviço de emergência, onde foi informada que estava com um abscesso em formação e foram prescritos antibiótico e anti-inflamatório. Como orientar? Primeiro, nós precisaríamos que todo mundo conhecesse essas reações a vacinas. Evitaríamos muito o uso de antibiótico e de anti-inflamatório desnecessário. O que essa paciente tem aí é uma reação de hipersensibilidade tipo 3 ou reação de Arthus ou fenômeno de Arthus. É uma reação imunológica, não é uma infecção, não é um abscesso em formação e não é uma inflamação convencional. Isso aí é mecanismo imunológico, o antibiótico não vai fazer nada por ela e pode trazer outras complicações, que a gente tem vários problemas pelo uso de antibiótico na população geral. O anti-inflamatório também não vai ajudar em nada. O que é que vai ajudar aí? Apenas o uso de corticoide tópico. É só o que se recomenda para essa reação. E uma outra coisa como medida de conforto é o alívio da dor. Como vamos promover o alívio da dor? Com o uso de analgésicos
e com o uso de compressas frias, a dor vai ser amenizada. Então, é preciso estar muito atentos. Eu recebo muito paciente com reação de Arthus e que já chega em uso de anti-inflamatório, de antibiótico, e achando, inclusive, que foi uma aplicação errada ou que foi uma contaminação durante a aplicação. E a gente tem que explicar para o paciente. Essas reações, elas demoram um pouco mais para resolver, e isso às vezes gera uma ansiedade muito grande nos pacientes. Então, em relação à vacina dupla tipo adulto e também a DTPA tipo adulto, que tem toxoide tetânico, lembrar que a DTPA ela tem quantidades menores do antígeno difitérico, do antígeno pertussis, mas a quantidade do antígeno tetânico é a mesma. E quando a gente se refere a ser uma vacina celular, a nossa referência é em relação ao antígeno de pertussis. O antígeno tetânico, ele é o mesmo em todas as apresentações de vacinas contra tétano que nós temos. Nos Estados Unidos, entre 1991 e 95, foram relatadas reações alérgicas importantes à vacina dupla tipo adulto. Então, com estridor, broncoespasmo, com anafilaxia, numa ocorrência de 1,6 para cada milhão de doses distribuídas. Com essa vacina, também pode ocorrer a reação do tipo Arthus, essa hipersensibilidade tipo 3, muito intensa, particularmente em pessoas que já receberam várias doses desse agente imunizante. E o que é que a gente tem? É que esses anticorpos pré-formados, eles vão criar complexos com toxoide tetânico depositado e vai induzir a uma resposta inflamatória intensa, com dor, com tumefação, rubor, podendo afetar o membro todo. Eu tive essa reação alguns anos atrás com a dupla tipo adulto e era muita dor e ficou realmente de ombro a cotovelo. No próximo reforço, 10 anos depois, eu tomei a DTPA e eu não tive nenhuma reação com a DTPA. Embora saibamos que o toxoide tetânico está na mesma dose, mas com a DTPA eu não tive nenhuma reação local e nem sistêmica. Essa reação, embora ela seja muito desconfortável e amedronte as pessoas ficam realmente com muito medo de ter uma complicação grave, uma complicação séria. Essa reação, ela é autolimitada e ela é benigna. Ela tem um pico de evolução de 4 a 6 horas, é quando a dor vai piorando mesmo, e alguns dias depois ela evolui. A grande maioria das pessoas, ao término da primeira semana, após a aplicação, já está bem, mas pode ir para a segunda semana em alguns casos também. Esse infiltrado por esse complexo antígeno-anticorpo, ele pode afetar os tecidos profundos também e causar necrose. Felizmente, não é frequente causar essa necrose cutânea. Então, nesses casos, se vai observar na pele bolhas, vesículas com conteúdo seroso e também pode aparecer pústula que vai evoluir para crosta e quando essas crostas caem, pode ficar uma úlcera profunda resultante dessa necrose tecidual aí. Para alguns indivíduos, o que pode estar implicado nessa reação é o timerosal na reação local e ser confundido, mas não é o mais frequente. O mais frequente é ser pelo toxoide tetânico e que seja a reação de Arthus. A recomendação
é de só tomar uma dose de reforço antes de 10 anos em casos estritamente necessários mesmo. A gente tem também essa possibilidade dessa reação de Arthus com a vacina pneumocócica 23 valente. Já vi muitos casos de reação de Arthus a pneumo 23. E principalmente quando a revacinação é precoce. Quando demora mais tempo entre a revacinação, a gente vê menos. Mas, às vezes, por qualquer motivo ou inadvertidamente, revacinou num tempo mais curto e pode ocorrer a reação de Arthus contra os próprios títulos dos anticorpos vacinais ou em relação a qualquer outro componente da vacina. Então, vamos para o outro caso clínico. Está trocado aqui, saiu como 1 e o outro como 2, trocada a ordem, porque aquele caso viria depois e quando eu troquei, eu esqueci de renomear. Então, esse é o caso 2. É um lactente de 15 meses de idade que recebeu a vacina tríplice viral e cerca de 30 minutos depois passou a apresentar angioedema labial e em olhos, associada a uma urticária generalizada e evoluiu com dificuldade para respirar. Rapidamente apresentou palidez e cianose e foi levada à emergência, onde a mãe relatou que a criança tinha alergia à proteína do leite e ela não sabia que na vacina podia conter leite. Então, essa criança ela desenvolveu um quadro de reação de hipersensibilidade tipo 1, que é a anafilaxia, quando recebeu a vacina tríplice viral durante a campanha de 2014. Esses eventos adversos, eles foram notificados até então, ninguém tinha chamado atenção para a presença de proteína de leite nessa vacina tríplice viral, porém, foram notificados vários eventos adversos importantes nessa campanha, com essa vacina tríplice viral, e quando se foi verificar, quando se foi investigar esses eventos, eles verificaram que a vacina continha proteína do leite. Então, dentre os 25 eventos adversos pós-vacinação classificados como graves, 24 foram anafilaxia e uma convulsão generalizada. Todos evoluíram bem e ficaram bem sem sequelas. Esses pacientes apresentaram angioedema, urticária generalizada, dificuldade para respirar, sensação de fechamento da garganta, cianose, palidez, hipotensão, vômitos e convulsão generalizada. Então, como eu falei, é porque nessa vacina continha uma lactoalbumina hidrolisada, é uma proteína do leite, e então passou-se a adotar a recomendação de que, antes de aplicar essa vacina, se deve perguntar se a criança tem APLV ou alergia à proteína do leite. Caso tenha, aí tem que usar a outra opção. O Ministério da Saúde tem outra vacina que não contém proteína do leite e que deve ser usada nesses casos. E então vamos falar um pouco agora sobre a vacina contra a febre amarela e as reações de hipersensibilidade. A anafilaxia e as manifestações alérgicas, de modo geral, são muito raras e podem ocorrer como reação a qualquer componente da vacina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em um relatório em 2008, a frequência estimada de reações com raste, que é a incolação da pele ou exantema,
Urticária e asma era de 1 para 130 mil a 250 mil doses distribuídas. E a anafilaxia, 0,8 para 100 mil doses distribuídas. No Brasil, estudos realizados entre 1999 e 2009 evidenciaram a ocorrência de anafilaxia em 0,023 por 100 mil doses aplicadas. E aí, então, vamos agora para o nosso caso clínico número 3. Lactente de 14 meses de idade, com vacinação atrasada, comparece para a atualização. Não recebeu a vacina tríplice viral aos 12 meses e nem a vacina contra a influenza na campanha, com a justificativa de que tem rinite alérgica e tem uma dermatite atópica, que são desencadeadas por alergia ao ovo, constatada em exame realizado em IgE específica para ovo aumentada. A criança não consome ovo, inclusive no preparo de alimentos. Como proceder, então? Para ter essa resposta, nós vamos verificar algumas questões relacionadas à literatura. A alergia ao ovo é o segundo tipo mais frequente de alergia alimentar em crianças, com uma prevalência estimada em 1,6% no primeiro ano de vida e cumulativa de 2,4% a 2,6% nos 2 primeiros anos de vida. É uma alergia que, com frequência, causa anafilaxia. E o que causa anafilaxia são as proteínas do ovo, ovo-mucoide, ovo-albumina, que são componentes da clara do ovo, mais importantes na anafilaxia até do que as proteínas da gema, e principalmente a ovo-albumina. E o que isso tem a ver com vacinação, né? É que para o processo de produção de algumas vacinas, nós temos uma passagem por ovo de galinha. Então, a tríplice viral, a tetraviral e a vacina contra a varicela, elas são cultivadas em fibroblastos de embrião de galinha. Então, elas são derivadas de culturas teciduais nesses fibroblastos e tem uma quantidade de proteína de ovo muito pequena, não é uma quantidade significativa. Então, os estudos mostram um risco muito baixo de anafilaxia a essas vacinas em pessoas alérgicas a ovo, mesmo pessoas que já tenham apresentado anafilaxia quando tiveram contato com o ovo. Então, tríplice viral, tetraviral, varicela, a gente não vai ter um risco grande de anafilaxia. A vacina contra a influenza, ela é cultivada no fluido alantoide de ovos embrionados de galinha, e também vai ter uma quantidade pequena de proteína. E a de febre amarela é que vai apresentar a maior quantidade de proteína, porque ela é cultivada já nos ovos embrionados mesmo da galinha. Então, o risco de reação alérgica, dessas reações de hipersensibilidade, vai depender da quantidade de ovo-albumina que está presente nas vacinas. Em relação às vacinas contra a influenza, foi feita essa pergunta: quanto de proteína de ovo há nessas vacinas para que se possa ter medo, se preocupar com a ocorrência de anafilaxia com a vacina contra a influenza? Então, nas bulas dessas vacinas, vem informando a quantidade de ovo-albumina que cada uma tem.
algumas marcas diferem das outras, né? O que se considera é que o teor de proteína do ovo mínimo para desencadear uma reação alérgica mais séria é de 30 microgramas. E, atualmente, a quantidade de proteína de ovo nas vacinas contra a gripe é menor do que 1,2, ou seja, é quase 30 vezes menor do que a dose que se espera para desencadear uma reação de hipersensibilidade à vacina de influenza. Essa foi uma orientação numa campanha nacional de vacinação contra a influenza, em abril de 2016, que já dizia que as reações anafiláticas são extremamente raras com a influenza, né? E que, mesmo que a pessoa tenha reação, história de alergia grave, que deve ser vacinada com a de influenza, porque o risco dessa pessoa de ter a doença vai ser maior do que o risco da vacinação, da complicação por vacinação. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e a Sociedade Brasileira de Imunizações elaboraram um parecer técnico apoiado em vários estudos. Nesses estudos, não havia reação grave em pacientes alérgicos ao ovo que tomavam vacina contra a influenza, e eles tinham as taxas de reação menores, as reações adversas menores, bem semelhantes entre os alérgicos e os não alérgicos ao ovo. E mesmo aqueles pacientes com anafilaxia ao ovo também toleraram bem a vacina contra a influenza. E daí se concluiu que esses pacientes, eles não precisam fazer testes, não precisam fazer desensibilização com a aplicação de doses fracionadas, que a única recomendação seria observar o paciente por 30 minutos em ambiente que tenha equipamentos e pessoal técnico habilitado para reconhecer e tratar as eventuais reações que possam ocorrer, independente de ser alérgico ao ovo, independente de ser a vacina de influenza, mas por ser uma vacina que tem outros componentes também e que poderá induzir alguma reação de hipersensibilidade. Então, são vários trabalhos que têm mostrado que esses pacientes não têm um risco maior e baseado em várias instituições e vários guias e várias organizações, se concluiu que existem claras evidências de segurança da vacina contra a influenza para pacientes com alergia ao ovo, que podem protegê-los de uma doença que causa milhares de internações e mortes anuais. O risco de não vacinar excede o risco de reações. Isso está endossado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância e Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, no Guia de Imunizações da ASBAI e da SBIM, que a gente já referiu aí, e está embasada também por documentos da Academia Americana de Alergia, de Asma e de Imunologia, do Colégio Americano de Alergia e Imunologia e da Academia Americana de Pediatria. Esse mesmo é o parecer da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem essa mesma opinião de que as crianças devem ser vacinadas e apenas permanecer 30 minutos em observação. Então, eu acho que isso responde à nossa pergunta de como proceder com essa criança que a mãe referiu que tem alergia ao ovo, comprovada por exame e que desencadeia crises de rinite
e de dermatite atópica quando tem. Então, a vacina contra influenza, ela não é para ser proibida. Bom, eu estava falando sobre a vacina contra a febre amarela. Eu não sei se vocês ouviram isso, porque não estava nos slides. Eu voltei a dizer que o teor de proteína de ovo na vacina contra a febre amarela, como nós vimos naquele slide, é um teor maior do que na de influenza e nas vacinas virais tríplice, tetra e varicela. Então, por esse motivo, o risco em relação à febre amarela é um risco maior. Então, para a febre amarela, nós devemos evitar o uso da vacina para aqueles que têm história de hipersensibilidade grave, história de anafilaxia com a vacina ou com ao ovo. E aí nós devemos pesar o risco-benefício, e se o risco exceder o benefício de não fazer a vacina, nós vamos vacinar esses pacientes em um ambiente que tenha todo o aparato para atender a uma possível anafilaxia. Então, esses pacientes que vão ter um contato maior, um risco maior de adquirir a febre amarela, a gente vai ter que cercar de muito cuidado para, se tiver uma anafilaxia, ter um tratamento imediato. Concluindo, as doenças imunopreveníveis, elas podem ser graves, levar à hospitalização e óbito, e nós temos a felicidade de saber que as reações graves à vacina são raras e, apesar de raras, o ideal é que em todo ambiente que se aplique vacina, haja uma equipe capacitada a tratar a anafilaxia e que tenha materiais e medicamentos adequados. E que todo mundo que trabalha com vacina deve conhecer a composição das vacinas e conhecer a história de alergia na pessoa que vai ser vacinada. Isso deve ser sempre questionado. Então, crianças alérgicas ao ovo, elas podem receber na rotina as vacinas tríplice viral, tetraviral, a vacina contra a varicela. Não há necessidade nenhuma de teste cutâneo prévio, porque o risco de anafilaxia é extremamente baixo para essas vacinas. E a de influenza também não há necessidade de se fazer testes, apenas de deixar o paciente em observação se ele tem essa história de alergia ao ovo. E lembrar que as reações de hipersensibilidade imediata, mesmo a essas vacinas tríplice, tetraviral, varicela, pode não ser ao antígeno imunizante, pode não ser ao ovo, pode ser a gelatina, que é usada como estabilizante, ou pode ser a neomicina, que pode estar como conservantes. E, por fim, as referências, e eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos e me colocar para responder alguma pergunta que vocês tenham. Muito obrigado, doutora Normeide. Quem está falando aqui é Ramon, estou aqui acompanhando junto com Marilda. A gente teve alguns problemas de conexão, tivemos algumas perdas de conexões, não só daqui da DIVEP, como de vocês também, mas assim, a gente acha que o saldo final é muito positivo, a gente acha que a discussão, tanto em torno da BCG, que a doutora Mariana trouxe, como de hiperacessibilidade trazida por doutora Normeide, foram bastante esclarecedoras. Devido ao adiantar das horas, a gente acertou com os colegas da Telesaúde que a gente vai fazer uma consolidação dos questionamentos que chegaram recentemente, direcionados para a fala da doutora Normeide,
nós vamos compilar eles, compartilhar com a doutora Normeide, e depois, junto com a equipe do Telesaúde, a gente vai tentar disseminar essas respostas. Isso devido ao avançar das horas. O nosso curso continua. Na próxima semana, a gente tem o 4º e último módulo, só para as bases, vai ser uma coisa mais relacionada a fluxo de notificação com as bases, ferramentas de casos com as bases. E eu vou passar a palavra aqui para a Marilda para colocar as palavras finais e, mais uma vez, deixar aqui aberto publicamente o nosso agradecimento à doutora Normeide, doutora Mariana, à equipe do Telesaúde e a vocês todos que estiveram até agora participando desse evento. Obrigado. Queremos agradecer a participação de todos, né? Agradecer as excelentes apresentações de doutora Normeide, doutora Mariana, né? Foram muito proveitosas, apresentações bem didáticas, né? E acredito que as pessoas conseguiram aproveitar bastante as informações. Certo? Aproveitamos aqui essa parte agora para avisar que o nosso manual novo, a nova edição, já está disponibilizada no site do Ministério da Saúde. Certo? Queremos agradecer a todos por estar até agora, certo? Conosco, e também pedir desculpas mais uma vez, né? Ramon já pediu, pelos problemas, né? Relacionados à tecnologia que houve nesse dia, né? Mas eu acredito que não tenha interferido, né? Comprometido as brilhantes apresentações. Tá? Bom dia a todos.